A taxa de desemprego no país no segundo trimestre deste ano ficou em 14,1%, uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre. Ao todo, são 14 milhões e 400 mil brasileiros sem emprego. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. O número aí de desempregados segue alto, mas houve uma redução, como a gente viu, do primeiro para o segundo trimestres deste ano. Por que essa redução? Explica para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes de falar o porquê, eu só queria lembrar que foi uma redução expressiva, de 14,7 para 14,1. São 0,6 pontos. Parece pouco, mas se a gente considerar o número de pessoas envolvidas, ela foi bastante expressiva. A pergunta não é por que aconteceu, mas por que não foi maior. Então, a gente tem que lembrar que, pela metodologia do IBGE, o que eles estão anunciando é o chamado trimestre móvel, ou seja, os dados são no segundo trimestre, abril, maio e junho. Ora, esse número ainda está se referindo ao mês de junho. E o que tem acontecido nos últimos meses é uma geração expressiva, com a média de 300 mil ou mais empregos gerados por mês, de acordo com o CAGED. Então, e na média do ano, isso tem se revelado mais ou menos constante. 1,5 milhão de empregos gerados até junho e agora mais 300 mil em agosto. Temos um total de 1,8 milhão novos empregos. E esses números não estavam aparecendo nas estatísticas. Elas sempre davam a impressão que estava a mesma coisa, mas é por causa da média móvel. Então, certamente, quando for calcular a próxima média, esse número já vai ficar mais evidente. Então, o senhor espera que daqui para frente a gente continue nessa pegada? Sim, porque aí vem o motivo. Qual a razão do declínio e da geração de novos empregos? A retomada econômica. Então, está havendo uma retomada econômica, embora ela não tenha aparecido ainda, não tinha aparecido ainda, na questão da taxa de desemprego, e agora finalmente apareceu. Porque se você gera 2 milhões de empregos, praticamente foi o que nós geramos, até julho, e não faz nenhuma diferença na taxa de desemprego, tem uma coisa estranha. Então, é a questão metodológica que é utilizada pelo IBGE, que não é o número de julho, é o número lá de trás, abril, maio, junho, de um trimestre. Ok, professor, obrigado e até amanhã. Até amanhã.